Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, uma continuação direta do 24, falando sobre o fim dos tempos. A necessidade aqui vai ser destacada da vigilância, sabedoria, a parábola das 10 virgens, e a importância da fidelidade, a parábola dos talentos, e Jesus falando sobre o fim de todas as coisas. Dá-se início aí com a parábola das 10 virgens, a partir do versículo 1, dizendo que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo, 5 insensatas, 5 prudentes. As insensatas pegaram lâmpadas, mas não tinham azeite, e as prudentes tinham lâmpadas e azeite consigo, Vamos lá, só fazer um pano de fundo aqui para ficar mais bem explicado. É que esse reino dos céus aqui, ele é comparado a uma festa de casamento, E no tempo de Jesus, normalmente havia 3 estágios no processo de casamento, no processo de matrimônio. Primeiro vinha um compromisso, quando era feito um contrato formal entre os pais da noiva e do noivo. Depois, então, tinha o chamado noivado, uma cerimônia realizada na casa dos pais da noiva, quando tinham promessas feitas entre ambos, diante de testemunhas, e o noivo dava presentes à sua noiva. E então, por fim, em terceiro lugar, o casamento, quando o noivo vinha acompanhado de seus amigos, buscava a noiva na casa de seu pai e a levava em cortejo até a sua casa, onde teria a festa de casamento. E nessa época era normal as amigas da noiva irem com ela até a casa do noivo, para aguardar a chegada do noivo. Então elas davam início numa procissão que ia da casa da noiva até a casa do noivo. E é nesse pano de fundo aqui que vai sendo tratado a questão das 10 virgens. E aí vai dizer que essas noivas, 5 eram prudentes, 5 eram insensatas, Tinham consigo azeite, outras não tinham consigo azeite. E aí dá-se que na caminhada para a casa dos noivos, todas dormem, versículo 5, mas à meia-noite escuta-se um grito, aí vem o noivo, sai ao seu encontro. Todas se levantaram e prepararam suas lâmpadas, mas as insensatas pediram azeite às prudentes, e elas disseram, não podemos te dar, porque é o caso que vai faltar a nós. Vai então e compre na venda. E tendo elas ido comprar, no versículo 10, chegou-se o noivo, e as que estavam preparadas entrou com ele a bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as outras, as insensatas, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Então ele diz, portanto vigiai, porque não sabeis o dia e a hora em que há de vir o Filho do Homem. Vamos lá, rapidamente, Já falamos do pano de fundo histórico. Precisamos entender que todas serviam ao Senhor, porque todas eram noivas. A diferença estava no preparo, A diferença estava no revestimento ou não de Cristo. As 5 prudentes estavam revestidas de Cristo, estavam preparadas, elas tinham azeite, O azeite na Bíblia, o óleo, ele vai representar o Espírito Santo. Então elas estavam revestidas do Espírito Santo, e 5 não. Elas conheciam Jesus, essas outras 5 eram noivas, participavam das cerimônias da igreja, mas não estavam revestidas do Espírito Santo. E é interessante que Paulo fala em Romanos 8:9 que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja bem que elas tentaram pedir para as prudentes esse azeite, esse óleo, e as prudentes disseram, não, nós não temos para dar. Nós não temos, é como diz Charles Spurgeon, ninguém tem mais graça do que o necessário, Não tem como eu compartilhar aquilo que não é diretamente meu, eu recebi do Senhor, Essa graça, o Espírito Santo, eu tenho sobre minha vida porque eu recebi do Senhor, e para que as imprudentes, as insensatas tivessem, teria que ter recebido dele também, O grande problema é, nós precisamos compreender que ninguém vai para o céu de carona, ninguém vai para o céu baseado na fé do pai ou na fé da mãe, ou na fé do irmão, ou na fé do tio, ou na fé do pastor, ou na fé de quem seja. É a fé pessoal de cada um com o seu Cristo, com o nosso Cristo, na verdade. Então, todas dormiram, mostra que na caminhada todas podem cansar, todos podemos cansar. A diferença é que quando se escutou o clamor do noivo, as prudentes estavam preparadas, Devemos estar preparados, revestidos de Cristo em todo o tempo. E aí fechou-se a porta da graça um dia vai fechar. Talvez as pessoas menosprezem hoje o Evangelho, e pessoas dentro da igreja vivem como se Cristo não fosse voltar, Vivem de forma dissoluta, Vivem para seus bens terrenos, vivem só preocupados com o de então, mas a porta vai ser fechada.
Assim como desprezaram Noé e a porta da arca foi fechada pelo próprio Deus, a porta da graça vai ser fechada um dia. E aí eles clamam, versículo 11, Senhor, Senhor, é um grito de desespero, né? Esse grito Senhor, Senhor indica desespero, uma forte emoção naquele que clama, mas já era tarde demais. Já era tarde demais. Quem não está revestido do Espírito Santo não é reconhecido por Cristo. Quem não está revestido de Cristo não é reconhecido por Cristo. Ele diz, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Então faziam parte do meio cristão, mas de fato não eram cristãos. Isso é perigoso, né? E aí então ele diz, vigiai porque não sabeis a hora em que o Filho do Homem há de vir. E aí a parábola dos 10 talentos, que vai do versículo 14 ao 30, nós vamos resumi-la aqui. Há um homem que viajou, mas antes de viajar ele deu talento para os seus servos. A um deu 5, a um deu 2 e a um deu 1. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que esse talento não se trata de talento natural de cada um, né, mas de um peso monetário, né? Então a um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Então isso a gente aprende que nem todo mundo recebe de Cristo a mesma coisa, né? Os mesmos dons, os mesmos talentos, mas que também ninguém fica sem receber nada da parte dele, né? Um talento parecia pouco, mas ele equivalia a 6.000 denários. Então o que Jesus nos dá não é para ser desprezado, não é para ser diminuído, porque tem muito valor em relação ao reino. E aí então vai falar sobre a importância da fidelidade, né? O que recebeu 5 granjeou mais 5, o que recebeu 2 granjeou mais 2, o que recebeu 1 enterrou e fez um mau juízo do seu senhor, né? O meu senhor é um homem severo e injusto, então eu vou enterrar aqui para ficar tranquilo. Isso nos mostra a responsabilidade pessoal daquilo que nós recebemos do nosso Senhor, né? Porque quando chegou que o nosso Senhor voltou, quando esse Senhor voltou, o que tinha dado 5 talentos recebeu mais 5 e fez mais 5, entrou para o gozo do seu Senhor. O que tinha 2 talentos e recebeu mais 2, entrou para o gozo do seu Senhor. Aqui mostra também que não há diferença, né, daquilo que nós recebemos de Deus nos céus. Mas aquele que tinha um só talento, que enterrou, não teve nem ao menos a coragem, a diligência de levá-lo ao banqueiro para receber juros, ele foi tomado dele esse talento, dado ao que tinha 10 talentos, ele foi lançado fora, onde há prantos e ranger de dentes. Então, o que nós aprendemos aqui? Que quando nós somos negligentes, preguiçosos, infiéis no reino, nós não prejudicamos só o reino, nós prejudicamos a nós mesmos, né? Aqui a questão dos banqueiros poderia ser o que a gente trata de oração, ele poderia ter clamado, buscado, né? Feito algo em prol do reino, mas são pessoas que só pensam em si mesmas, são mesquinhas, egoístas, e essas pessoas não permanecerão em pé diante do nosso Senhor. Mas como diz o versículo 30, serão lançadas em trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes, né? Sempre um juízo carregado aqui de um castigo muito grande, sempre falando sobre choro e ranger de dentes, né? Um servo inútil, versículo 30, é um servo infiel, é alguém que não faz o que lhe é mandado. Então nós não podemos ser servos inúteis nessa obra, nesse reino. Nós precisamos estar ligados tanto na vigilância das 10 virgens, como na fidelidade na parábola dos 10 talentos. E aí, então Jesus vai falar que quando vier o Filho do Homem, sobre vida eterna e castigo eterno, do 31 ao 46. Quando vier o Filho do Homem em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele. Como um pastor aparta ovelhas de bodes, ele separará bodes de ovelhas. As que forem as suas ovelhas estarão à sua direita. E escutarão do Senhor: vinde benditos do meu Pai, possuir a herança que está preparada para vós desde a fundação do mundo. Então, quando eu aprendo que o reino está preparado desde a fundação do mundo, eu entendo que Deus nunca foi pego de surpresa, nem pela rebelião nos céus, nem pela queda de Adão. Deus nunca foi pego de surpresa pela humanidade, porque Ele é um Deus onisciente. Ele é um Deus que sabe todas as coisas, Ele conhece passado, presente e futuro, e Ele já havia preparado um reino para aqueles que fossem servir em verdade. E aqui é interessante que Jesus vai dizer que esses que herdarão o reino, né, que está preparado desde a fundação do mundo, foi aqueles que, quando ele teve fome, teve sede, era forasteiro, esteve nu, eles ampararam seu Senhor. Quando ele esteve doente, visitaram. Quando esteve preso, também foi visitado. E aí eles vão perguntar: mas quando fizemos isso, Senhor? Ele vai falar: quando fizeste a qualquer um desses pequenininhos.
E aos que estiverem à sua esquerda, ele chamará de malditos, né? Aos de direita, benditos. Os que estiverem à sua esquerda, os bodes, malditos, que irão para o fogo que está preparado, versículo 41, para o diabo e seus anjos. Ou seja, o inferno não está preparado para o homem vai para lá, porque ele prefere andar contra a vontade do Senhor. Então ele é lançado no inferno, onde de fato foi preparado para o diabo e os seus anjos. E aí a mesma questão, Jesus teve fome, teve sede, foi forasteiro, esteve nu, esteve enfermo, esteve preso, mas eles não ampararam, eles não deram suporte para eles, né? E eles vão falar: quando é que nós fizemos isso? E ele vai falar: quando deixaste de fazer a um dos meus pequenos irmãos, a um dos meus pequeninos, deixaram de fazer a mim. Vale destacar duas coisas aqui. Primeiro, ninguém é salvo por obra, tá bom? Por mais que Jesus aqui, nessa questão, ele está destacando uma obra feita, né? Um amparo feito ao nosso próximo, ninguém é salvo por obra. A Bíblia diz que nós somos justificados e salvos por fé. Mas uma vez que nós somos salvos em fé, nós fazemos boas obras. Então nós não praticamos boas obras para serem salvos, mas na verdade praticamos boas obras porque fomos salvos, né? Então essa é a grande verdade do cristianismo. Mas Jesus aqui vem destacar algo muito importante que passa desapercebido por nós: é o cuidado pessoal com o nosso próximo. Jesus não está destacando aqui posição ministerial, Jesus aqui não está destacando posição social, econômica, não, Jesus está destacando aqui o cuidado com o próximo. Jesus está mostrando o tanto que ele se preocupa com o nosso próximo. Eu tive fome, me deste de comer, é empatia. Jesus se coloca no lugar de seus pequenos. Não é será que ele tem sede, como a gente fica olhando às vezes o irmão, será que ele está em dificuldade? Jesus está dizendo: eu estou em dificuldade, eu passei fome, eu passei sede, eu estive enfermo, eu estive nu, eu estive preso. Jesus se coloca no lugar daquele que ele ama, e a igreja precisa aprender essa verdade, sabe? A olhar com empatia o próximo, a olhar com amor, e a entender que o cuidado e o zelo pelo próximo é um cuidado e zelo direto pelo nosso Senhor e pela obra que ele nos ensinou. E aí ele vai fechar, né? Versículo 46, novamente dizendo: e estes, né, os que estavam à sua esquerda, os que são chamados de malditos de Deus, irão para o castigo eterno, né? Preste atenção nessa questão, né? Que vai contra os aniquilacionistas. É castigo eterno. Jesus está sempre falando sobre castigo eterno. E os justos, os que estavam à direita, os benditos do Pai, irão para a vida eterna. Então todos irão comparecer ante o tribunal de Deus, né? Todos comparecerão no juízo final. Ninguém aqui será julgado por classe econômica, posição social, mas serão julgados por aqueles que serviram a Cristo e não serviram a Cristo, por aqueles que tiveram fé e não tiveram fé, por aqueles que entenderam o plano de salvação e por aqueles que menosprezaram o plano de salvação. Aqui todos serão julgados por aqueles que reconheceram em Jesus o Senhor e por aqueles que negaram em Jesus o Senhor. Uns para castigo eterno e outros para a vida eterna.